O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou por pelo menos 8 pedidos de acesso às imagens do circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando o prédio foi invadido por manifestantes. A gestão do presidente Lula também queria manter em sigilo por 5 anos as cenas captadas pelo sistema de segurança do prédio. Lembrando para você que nos acompanha aqui na PAN que uma das câmeras registrou o então ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, circulando no andar do gabinete presidencial e passando as instruções de localização aos invasores. Hoje teve um então depoimento do Gonçalves Dias à Polícia Federal. Após quase 5 horas de depoimento à PF, o ex-ministro do GSI diz que confia na justiça e não tem qualquer responsabilidade por atos no 8 de janeiro. E eu começo com você, Emerson Celestino. Pois é, o general Gonçalves Dias, né, que foi nomeado general pela presidente Dilma. Mas antes disso, lá em 2003, ele já fazia segurança particular do presidente Lula. Ele é amigo pessoal do presidente Lula, passou por todo a eleição, né, como segurança particular, fez parte da transição do governo Lula e estava lá nomeado, né, ministro do GSI. Quando a gente ouve as pessoas, principalmente da imprensa, falando que o GSI estava tomado por bolsonaristas, isso é uma inverdade, isso é achar que o povo é trouxa, né? Porque se você colocou mais de 1.000 pessoas durante a transição, né, inclusive um general que conhece muito bem toda a estrutura de segurança do Brasil, e depois mais de 100 dias, né, dentro do governo, não detectou quem ele poderia contar ou não, e aí vem com essa narrativa que o GSI estava tomado por bolsonaristas, é colocar uma cortina de fumaça em relação ao grave acontecimento do dia 8, né, em que na cena do crime estava lá o ministro, amigo pessoal do Lula. Em qualquer país sério do mundo, viu, Tiago, o governo já tinha caído. Mas nós estamos aqui numa republiqueta, né, onde as pessoas têm síndrome do cachorro vira-lata, que lá fora, quando era o outro governo, falava-se mal, né, falava-se que a Amazônia estava em chamas, e agora a gente está com 3 meses seguidos, né, batendo recorde, e ninguém se fala nisso. A gente está vendo ministro de outros partidos, né, que foram escolhidos pela cota pessoal do Lula envolvido em escândalos, e ninguém se fala nisso. E agora essa patifaria que aconteceu, né, por parte do general, e a gente não está ouvindo o ministro da Justiça, né? Cadê o ministro da Justiça em relação a tudo isso? Estão blindando o outro amigo do Lula, né, para não cair também, porque o ministro Flávio Dino da Segurança estava lá também na cena do crime. E não fez nada, não reagiu. Conclui, Emerson. E aí você começa a analisar em relação a Brasília, né? Porque você tem um secretário de segurança que não estava na cena do crime, estava de férias, está preso. O governador foi afastado. Então, assim, a gente tem 2 caminhos aqui no Brasil. E né? Se condena as pessoas conservadoras, as pessoas que pensam ao contrário e deixam livre os criminosos. E é isso que eu já pergunto para a doutora Monique. O depoimento do ex-ministro do GSI foi determinado pelo então ministro do STF, Alexandre de Moraes. Doutora Monique, tem como colocar a situação do Anderson Torres, do próprio Ibanez Rocha e agora do ex-ministro do GSI na mesma balança? Lembrando que um está preso, o outro ficou afastado do cargo por 1 mês e agora a situação do ex-ministro do GSI. O que a gente está vendo aqui no Brasil, né, são tratamentos desproporcionais. Né? Apesar da gente ter um código penal, a gente ter uma Constituição, a gente não tem segurança jurídica, porque a gente vê, né, os nossos juízes agindo com total imparcialidade.
Então, a gente vê medidas sendo tomadas de forma totalmente desproporcional, né? É descabido a gente pensar que um ministro foi preso, estando fora do Brasil, sendo culpado de imediato, pessoas que estão em Brasília presas de forma ilegal, porque elas não tiveram direito à audiência de custódia, não foram ouvidas, não tem uma acusação definida. E assim, a gente tem que lembrar que é uma situação de exceção, mas o Código Penal não trabalha com uma situação de exceção. Então, a gente tem milhares de pessoas que estão presas, né, sem acesso à família, sem ter direito ao devido processo legal. E, em contrapartida, a gente tem ali um ministro que abriu. Quem que tem uma propriedade, vê uma pessoa invadindo a sua casa e abre a porta para o invasor entrar? Serve água, né? Recebe, deixa a pessoa entrar, destruir sua propriedade. É isso que a gente vê nas imagens, né? Então, a gente vê aí que tem muita coisa a explicar e é complicado, né? A gente pensar que essas pessoas vão ser ouvidas aí. Hoje a gente está vivendo uma situação muito triste no Brasil, onde a gente não confia, né, no nosso judiciário. Então, a gente saber que um ministro está chamando ele para depor já nos coloca em situação de dúvida em relação a qual vai ser o tratamento tomado em relação a esse depoimento e como o processo vai seguir. Gilmar? Olha, tentaram dar um golpe no nosso país. Isso aí nós não podemos esconder. Isso é claro. Isso é claro das pessoas que estavam... Não são todas. Tentaram mesmo, Gilmar. Tanto é que os generais estavam lá exatamente para quê? Para colocar, para fazer esse levante e eles terem discurso e para aumentar a insegurança e colocar o Estado como maior. Doutora, só um minutinho, por gentileza. Eu gostaria de concluir. Só um minutinho, doutora. Gilmar, a palavra está com você. Então, é o seguinte, olha... Todo mundo sabe que durante muito tempo, várias pessoas, não são todas, nós não podemos generalizar, estavam de frente aos quartéis querendo intervenção militar com Bolsonaro no poder. Isso é crime, isso é fato, isso é antes. Posterior, nós tivemos o quê? Dessas manifestações. Aqui na cidade de Maringá, pessoas sendo convocadas, um pastor inclusive garantindo, uma advogada gritando lá de frente o quartel, dizendo que nós queríamos intervenção militar com o Bolsonaro no poder, sabendo que ele foi eleito pela maioria dos votos. Se fosse o Bolsonaro que tivesse sido eleito e alguém tivesse pedindo Lula no poder com intervenção militar, a minha forma de falar seria a mesma que estou falando hoje. Então, isso é fato o que ocorreu. Agora, o que ocorreu com o GSI precisa ser investigado? Sim. Se necessário, ele tem que ser preso. Sim, nós sabemos que na eleição, por exemplo, algumas pessoas da Polícia Federal estiveram a favor do outro governo. Eu sou a favor, punição, a lei é para a direita, para a esquerda, para o centro. Agora, o que nós não podemos é transformar como que se diz? A gente pegar e mudar os fatos. Que, no caso, o Coronel Gonçalves estava lá? Estava, é fato. Que ele precisa ser responsabilizado? Ele necessita ser responsabilizado. Se necessário, preso sim. Agora, nós não podemos descaracterizar o golpe que tentaram dar nesse país. Doutora Monique? Não, eu não concordo. Não concordo. É um direito da senhora. Eu não concordo. Mas fatos são fatos. Não concordo. Eu não acho que a gente teve, né? Que as pessoas... É uma narrativa de falar que o Brasil estava tentando sofrer um golpe. As pessoas estavam realmente clamando por justiça, buscaram os quartéis aí militares, e a gente vê o quê? Famílias em protesto, em manifestações, porque as pessoas estavam pedindo um socorro, porque elas estavam desconfiadas do processo eleitoral, por causa de toda essa situação de insegurança jurídica e que a gente está vivendo hoje. Então, esses fatos, eles aumentam a insegurança que a gente vive. Vai lá, Gilmar. Olha, eu tenho imagens de pessoas convocando para tirar quem foi eleito do país. Eu tenho as imagens aqui da cidade de Maringá, eu publiquei a respeito disso, imagens feitas pelas próprias pessoas. Não é uma narrativa. Agora, que esse general precisa responder se ele teve participação, é claro que precisa. Celestino, o governo do presidente Lula, ele foi omisso na invasão da sede dos três poderes? Totalmente omisso. Mas eu queria dizer que se manifestar não é crime. Pedir não é crime, né?
a população estava receosa a respeito do processo eleitoral, porque todo mundo via nas ruas a movimentação, né, em relação ao governo Bolsonaro. Todo mundo queria, a maioria queria o governo Bolsonaro. E, de repente, abre-se as urnas e ganha o adversário. É nisso que a gente tem que se atentar. A população estava na frente dos quartéis, se manifestando, pedindo para uma recontagem de votos. O código-fonte em relação ao TSE, a minoria pedia a intervenção com o Bolsonaro no poder. E essa narrativa de que as pessoas foram para Brasília para dar golpe, isso deixa para a CPMI. Né? Inclusive, para quem tem imagens, quem participou de grupo de Telegram infiltrado em grupo de direita, poderia ser convocado. E aí eu falo que o deputado Sargento Faur, se o senhor precisar de nomes, eu posso dar para o senhor, tá? Para ser convocado lá na CPMI, lá Conclui, do dia Emerson. 8. Acho que se precisar, vai ser bastante válido. Vai lá, direto Gilmar. para mim, meu telefone é o 449-8439-5474 e o próprio Sargento Faur tem muita coisa para explicar a respeito dessa CPI também, com a indelicadeza que ele fez com o Flávio Dino. Então, a gente não pode pegar e desmistificar as coisas. A gente não pode tentar generalizar, mas o que a gente não pode é esconder a verdade. Dizer que a eleição, sem prova nenhuma, que as urnas, entre aspas, são fraudadas, que não dá para acreditar nessas urnas, o sistema... por que alguns deputados não renunciam ao mandato? Esses deputados que dizem que não acreditam nas urnas, renunciam ao mandato. Como é que só a eleição dele valeu? Não é isso? O Tarcísio, por que ele não renuncia ao mandato? No maior colégio eleitoral do país. Então, lá não fraudaram, só fraudaram em outra parte, onde o Bolsonaro, como é que se diz? Conclui, não Gilmar. ganhou a eleição. Vamos e convenhamos, né, gente? A gente tem que saber aquilo que fala, porque o processo eleitoral nesse país é sério. É sério, não podemos desacreditar esse processo.